Pode um liberal defender o Estado? Defender censura? Eu tive de ouvir dessas. Vamos lá. Olha, há muito tempo uma caixa de comentários não me deixava tão irritado quanto a caixa de comentários que vocês fizeram, dos vários comentários que foram feitos no último vídeo do Ponto de Partida, que é aquele vídeo em particular em que eu falo sobre a importância de regulamentar as plataformas digitais, as redes sociais. E por que eu estou falando dessa irritação? Eu estou falando dessa irritação por um motivo muito simples. Porque é natural. Porque o tipo de comentário que foi feito para me atingir emocionalmente. E o fato de eu ter sido atingido e o fato de as pessoas se sentirem à vontade para falar desse jeito, num determinado tom, tem tudo a ver com o motivo pelo qual a gente precisa regular as redes sociais. Mas calma que o papo é mais complicado que esse. Então vamos começar do básico. Comentário do Rodrigo Amaral hoje. Esse aqui eu tenho certeza que acha que está arrasando, que é esperto, que percebeu uma contradição. É divertido ver um liberal tentando dar mais poder ao Estado. Quem terá inventado o Estado numa democracia liberal? Quem terá criado o conceito de que o Estado deve ter o monopólio da força? Terão sido filósofos liberais? Gente, o Rodrigo... Isso é muito comum, tá? Eu não sei onde que o Rodrigo estudou a respeito de liberalismo, mas existe um movimento no Brasil que deturpa profundamente a formação liberal. Isso é uma coisa muito particular do Brasil. Existe essa hiperconcentração num filósofo austríaco que é um pensador liberal de segunda linha, tá? Chamado Ludwig von Mises. E o Mises é um liberal extremista, um cara meio anti-Estado mesmo. Agora, a gente está falando de uma corrente de pensamento que nasce com John Locke na segunda metade do século XVII. Que começa a ganhar corpo mesmo a partir do século XVIII, no processo que a gente chama de iluminismo. Mas, olha, são dezenas de pensadores de grande importância no século XVIII. São dezenas de pensadores de grande importância no século XIX. São dezenas de pensadores de grande importância no século XX. Não existe um liberalismo, existem diversos liberalismos das ideologias correntes, do ponto de vista da articulação, né, de você botar pensamentos no papel, das ideologias correntes é a mais antiga. Por isso mesmo é a mais diversa, porque é diferente, por exemplo, do marxismo, que tudo nasce de Karl Marx. O liberalismo, apesar de ter no Locke o seu fundador, nenhum pensador liberal pós-Locke é lockeano, como os pensadores pós-Marx no marxismo são marxistas, ou marxianos, dependendo de quem você pensa. Existem muitas correntes, muitos caminhos, muitos momentos na história. Uma das características fundamentais do liberalismo é que ele se adapta à realidade do momento, ele se adapta à realidade do lugar. Liberalismos são sempre muito... o liberalismo é sempre muito moldável ao seu momento na história. Então você tem o utilitarismo inglês em princípios do século XIX. Você tem no princípio do século XX o neoliberalism inglês, que são jeitos de pensar muito diferentes. O neoliberalismo preocupadíssimo
usando o poder do Estado, garantia de que todo mundo vai partir de um mesmo patamar, né? Que as oportunidades serão iguais na sociedade. Então, um liberalismo muito preocupado com serviços diretos à sociedade. A ideia de saúde pública na Inglaterra, por exemplo, de saúde paga pelo Estado, sustentada pelo Estado, nasce desse New Liberalism e é criada por um premier importantíssimo liberal inglês chamado David Lloyd George, ali mais ou menos na época da Primeira Guerra, logo depois da Primeira Guerra. Enquanto que o utilitarismo é muito preocupado com uma coisa, digamos assim, um pouco mais fria, que é a ideia de você quase que transformar a vida numa aritmética, né? De o que produzirá benefício para muitos. Que tipo de ação você pode fazer? Uma ação é tecnicamente boa, teoricamente boa, quanto mais pessoas ela atinge, para quanto mais pessoas ela ajuda. Então, só de sair daí, você vê que já são duas lógicas, de certa forma, diferentes. E eu estou falando de dois movimentos separados por um século na Inglaterra. Eu não estou entrando no liberalismo americano, eu não estou entrando no liberalismo alemão, eu não estou entrando... Gente, existe um social-liberalismo italiano que é super importante na segunda metade do século XX. Quer dizer, o liberalismo não é anti-Estado. Você tem meia dúzia de pensadores, principalmente na escola austríaca, de meados da primeira metade do século XX, tá? Tipo 1930, 1940. Tem um pequeno grupo de pensadores ali, um deles muito relevante, que é o Hayek, que é um economista que ganhou Nobel e tudo mais, mas a maioria deles, caras menores, e que tinham, de fato, uma opinião muito anti-Estado. Eles são uma gota no oceano no pensamento liberal. Então, a ideia de que você precisa de um Estado para garantir que os direitos individuais serão respeitados, ela é crucial na ideia de liberalismo. A ideia de que o mercado deve ser livre é sempre temperada pela ideia de que no momento em que o mercado leva a uma concentração tal de poder, em que aquilo começa a se tornar uma máquina de opressão às pessoas, aos indivíduos, o Estado precisa existir para intervir. E o Estado precisa ser mais forte do que qualquer coisa. O Estado precisa ser mais forte do que grandes corporações. E um dos problemas que nós temos hoje é justamente o fato de que, pela primeira vez na história do capitalismo, nós temos essas gigantescas corporações, que são essas empresas do Vale do Silício, que valem uma quantidade de dinheiro que empresas jamais valeram, que valem e têm um poder em cima de todas as democracias liberais que companhias jamais tiveram, que é essencialmente um poder de escolher. E aí não importa se é por uma decisão individual de um CEO, de um executivo, se é por uma decisão de um algoritmo, são empresas que têm o direito de escolher que ideias vão circular e que ideias vão ser apagadas. Uma democracia não consegue, não pode, não deve tolerar a ideia de que pessoas não eleitas tenham o poder de determinar que ideias circulam e que ideias não circulam. E hoje o que nós temos é isso. Então, gente, por favor, que essas plataformas devem ser reguladas, não é só que esteja além da dúvida, é uma exigência, entendeu? Para qualquer liberal. Porque qualquer estrutura que se torne demasiado poderosa na hora de controlar o debate público, na hora de manipular pessoas individualmente, indivíduos, isto é, por natureza, um conceito antiliberal. Então, cara, esse seu comentário vivi para ver um liberal querer dar mais poder para o Estado? O Estado tem um monopólio do poder. Essa ideia de Estado numa democracia liberal talvez seja uma novidade para você, mas isso
o fato disso ser uma novidade para você está diretamente ligado à distorção que foi posta no Brasil a respeito da ideia do que liberalismo é no seu sentido mais básico. Aí vem o Mário 4962. Ou as democracias controlam as redes, ou as redes controlam a democracia. A frase é minha, tá? E vem, mas ele manda interrogações. Acho que o argumento é enganoso. Troque democracia pelo Estado. Aí já entendemos que se está defendendo é quem controla o Estado, controla tudo. Aí temos que lembrar que nem todos os Estados são democracias e que todas as democracias têm suas mazelas. Nesse caso, melhor dividir o poder entre Estado e empresas do que deixar só com o Estado. Mário, deixa eu te falar uma coisa que talvez você não saiba. Pela sua construção de raciocínio, você não é uma pessoa democrata. Eu chutaria que a melhor definição para a maneira como você pensa, para definir que tipo de pessoa você é um anarcocapitalista, que é um anarquista de direita, essencialmente. É um anarquista que considera que o fato de que um determinado grupo econômico tenha chegado a um ponto em que ele tem muito dinheiro, dá a ele mais legitimidade para organizar a sociedade do que um Estado que tenha sido democraticamente eleito. Não tem nenhum problema você ser um anarcocapitalista, muitas pessoas são. Só que o Brasil é uma democracia liberal. No Brasil existe um Estado democrático de direito. Então, sim, existem países que não são democracias. O Brasil, com todos os seus defeitos, é uma democracia. E numa democracia nós tendemos a preferir que as questões que são de interesse público, que são de interesse direto da sociedade, sejam organizadas por uma estrutura que é eleita. E que é eleita de forma sistemática, dentro das mesmas regras, em intervalos regulares, né? Então, os senadores são eleitos de 8 em 8 anos, deputados federais, estaduais, vereadores são eleitos de 4 em 4 anos, os chefes de executivo, presidente, governadores e prefeitos são eleitos também de 4 em 4 anos. Você tem alternância nessas eleições, não importa, vocês sabem como é que funciona aqui no Brasil. Isso posto, é uma questão de preferência mesmo. Eu não acredito, por ser liberal, eu não acredito na ideia de um país que seja organizado, que seja controlado, em que coisas que são de interesse público, como o próprio debate público, como sobre a conversa que nós temos a respeito do que é de interesse para a nossa sociedade, para nós individualmente, para as nossas famílias, para os nossos vizinhos, para as pessoas que compartilham conosco a nacionalidade brasileira, eu não acredito que grupos econômicos, ainda mais grupos econômicos, olha que eu sou cosmopolita, tá? Eu acredito em uma ampla integração com o mundo. Mas um grupo da Califórnia, um grupo da China, dá pitaco em que ideias vão circular na sociedade, que ideias não vão circular. Desculpa, cara, eu não quero que um grupo brasileiro econômico faça isso. Entendeu? Eu quero ter pitaco, eu quero ter oportunidade de votar nas pessoas que vão decidir quais são as leis brasileiras. Eu não abro mão disso. Eu entendi que você abre. Perdoe. Eu não abro. E eu não abro por um motivo muito simples. É um motivo essencialmente ideológico. Eu sou um democrata liberal. Eu sou um liberal social. E a maneira como liberais pensam, a maneira como democratas pensam, parte fundamentalmente desse princípio de que você tem uma democracia, essa democracia é regida por uma Constituição, essa Constituição estabelece quais são os direitos essenciais de cada um de nós, cidadãos. A gente, a partir dessa Constituição e a partir desses direitos essenciais de cada cidadão, nós estabelecemos um Estado. O Estado jamais tem o poder de ultrapassar os direitos individuais de cada cidadão, fora em momentos excepcionais que estão categoricamente listados na Constituição. Isso envolve, por exemplo, a questão de crimes, onde você pode cercear a liberdade de alguém. E esse Estado vai se renovar de tempos em tempos e ele vai ter 3 funções. Ele vai ter
uma função que é legislativa. A função legislativa é criar as leis sempre seguindo os preceitos da Constituição que foi estabelecida. Você tem um poder executivo que vai organizar e gerenciar o Estado de acordo com as leis que o legislativo impõe. E você tem um poder judiciário que é nomeado pelos eleitos, aprovado, nomeado pelo, em geral, quando a gente está falando das mais altas instâncias, nomeado pelos chefes do executivo, e esses chefes do executivo têm de submeter suas nomeações ao legislativo. Então, ali no encontro entre executivo e legislativo, os dois poderes eleitos, você estabelece quem vão ser os ministros que vão interpretar a Constituição sempre que houver dúvida. Então, uma determinada lei aprovada é constitucional ou não, é o Supremo que vai fazer isso. Vocês pegam a ideia. Isso aqui é a estrutura de uma democracia liberal. Em momento algum, numa democracia liberal, existe a ideia de que uma entidade privada, uma entidade não eleita, não estabelecida pela Constituição, tenha qualquer poder sobre a vida dos cidadãos. Pelo contrário, estão todas submetidas às leis que os legisladores aprovam, estão todas submetidas, antes de tudo, à Constituição que o Supremo Tribunal Federal interpreta. Então, cara, desculpa, nós temos concepções diferentes de o que é um mundo melhor. Não tem nenhum problema. Aqui no Brasil, o mundo melhor é aquele mais ou menos que está na minha cabeça como modelo. Você vai precisar encontrar um país anarcocapitalista para viver. Pista, não existe. Deixa eu dar uma pausa aqui para falar para vocês da nossa edição de sábado. Andréa Freitas, eu já andei dando uma zoiada lá no material dela. Ela mergulhou num dos temas que é uma das grandes revoluções impostas pelo digital no mundo. Nasceu nos últimos anos e se tornou o principal, o mais relevante fenômeno editorial, não só aqui no Brasil, como em boa parte do Ocidente, a literatura erótica. Uma literatura erótica escrita por mulheres, produzida por mulheres e consumida principalmente por mulheres. Por que o digital impôs essa transformação ao mundo? Bem, evidentemente já havia demanda, mas o Kindle é discreto. Então, quando você está ali lendo um Kindle, você não precisou entrar numa livraria para comprar um livro. Você não está em público exibindo uma capa de livro que você está lendo. Você consegue, seu marido, seu namorado, só quem vai saber aquilo que você está lendo é quem você quiser que saiba. O poder de descrição do Kindle destampou essa demanda que existia enorme no mercado. Existe uma literatura erótica feminina dividida em trocentos subgêneros. Andréa, a especialidade dela como jornalista é cobertura econômica. E essa pauta é, de certa forma, uma pauta econômica. Agora, é muito uma pauta de comportamento também. É muito uma pauta diretamente ligada a uma transformação. Uma transformação pela qual o nosso mundo está passando, que é, entre outras coisas, uma transformação de costumes. É uma libertação de inúmeros grupos, de maiorias minorizadas e de minorias, de ampliação de direitos, ampliação de espaço, ampliação principalmente de possibilidades. E, enfim, ela tá ainda escrevendo, o material está ficando espetacular. Se você quer ler essa reportagem que a Andréa escreveu, assina o MEIO, são R$10 por mês. Você pode cancelar no mês que vem. Uma das características do MEIO é que cancelar uma assinatura, olha, é mamão com açúcar. É muito fácil, você cancela no momento que você quiser. E no momento que você é assinante, não importa se você é assinante por um mês ou 20 anos, você tem acesso a rigorosamente tudo que nós publicamos. Então, se você quiser receber esse material amanhã, assina lá, vai. Vocês sabem, eu sou Pedro Doria, editor do MEIO, e esse é o ponto de partida. Vamos lá. Comentário do Luciano Matias 7. O MEIO, ele põe MEIO entre aspas, mas ao menos põe em caixa alta, né? Já é um começo.
O meio já deixou de ser meio há tempos, agora é só mais uma mídia enviesada como todas as demais. O futuro das redes sociais é descentralizado e regulado pela comunidade, não por um bando de políticos que só pensam em seus próprios interesses. As Big Techs irão sofrer com isso também, seus dias estão contados. Ah, que maravilha! Matias, não há rigorosamente nada que sugira que esse futuro que você está prevendo esteja para se concretizar. Eu imagino, não tenho certeza, eu imagino que você está tentando de uma forma meio esquisita sugerir que você é alguém que acredita na ideia do blockchain e a partir do blockchain a criação de uma Web3. Eu acho que é uma possibilidade muito interessante. Agora, tem uma quantidade abissal de dinheiro sendo investido na Web3 há uns 3, 4, 5 anos e, por enquanto, não conseguiu resultar em absolutamente nenhuma aplicação prática. Isso quer dizer que vai continuar assim? Não, não quer. Mas o Vale do Silício está tirando o pé do acelerador direto de investimento de Web3 justamente pelo fato de que não decolou. Bicho, deixa eu te falar uma coisa. Apple, Amazon e Microsoft são companhias que valem mais de $1 trilhão. Nunca na história do capitalismo, eu insisto nisso, nunca na história do capitalismo uma companhia valeu tanto quanto mais 3. Nunca. É um valor de mercado abissal. A Apple chegou a encostar em $3 trilhões. São companhias transnacionais, não multinacionais, mas transnacionais, no sentido de que elas são de vários países. Elas são tão imbricadas na cultura, na maneira como nos comunicamos, no nosso cotidiano, em boa parte dos serviços que nós vivemos. Eu devia aqui incluir também Meta, devia também incluir aqui Google, que apesar de valerem um pouco menos em alguns casos, aliás, o Google também já passou de 1 tri. Elas compõem esse ecossistema das Big Five. A gente não vive sem os serviços prestados por essas companhias. Elas definem que ideias circulam na sociedade. Eu acho isso tão gritantemente absurdo. É engraçado que a quantidade de pessoas que acham que essa é uma discussão sobre liberdade de expressão não tem nada a ver com liberdade de expressão. O problema não é o que você escreve ou o que você não escreve. O problema é quem decide o que é escrito vai para muita gente, o que é escrito vai para pouca gente. São algumas, não todas, algumas dessas companhias, empresas que há 10 anos vêm exercendo o poder de determinar que ideias circulam e que ideias não circulam numa sociedade. Isto é intolerável dentro do conceito de democracia. Intolerável. Essas empresas são profundamente poderosas. Elas não têm todo o poder do mundo, mas o poder delas precisa ser estancado, e precisa ser estancado por regulação. A União Europeia está pesado nisso. O Congresso americano está numa baita de uma batalha justamente debatendo que regulação é essa. E não porque um lado que não queira regulação e o outro quer. O problema é que os dois lados querem regulação, só que querem regulações diferentes. Então, por conta disso, tem um embate. Todas as democracias estão trabalhando para regular essas empresas. Esse seu futuro imaginário, ele pode, quem sabe, talvez, vir a se tornar uma realidade. Mas o fato é o seguinte, o fato é que essas empresas estão aí e neste momento em que vivemos, elas são absurdamente poderosas. Poderosas num nível que jamais empresas foram, reitero, na história do capitalismo. Essa aqui vai ser rapidinha, tá? Moreira Dom, curioso. Você cita países democráticos, mas a inspiração do PL é chinesa, é censura. Você apoia porque isso beneficia você e sua classe. A inspiração europeia, cara. A China é uma ditadura. A China não precisa... A China simplesmente proíbe, até porque boa parte dessas empresas são proibidas na China, ponto. Não tem Google na China, entendeu? Não tem Meta na China. Não tem Twitter na China. É proibido. É assim que a ditadura opera. Democracias regulam. A inspiração da nossa lei
é europeia. Aliás, a inspiração de boa parte das leis no mundo democrático tem sido europeia, porque os europeus têm feito isso com mais competência. Para de acreditar no WhatsApp, bicho. Mr. Paredex. Olha lá o jornalista a favor da censura. A censura é inconstitucional, cláusula pétrea da Constituição. Nenhuma lei pode estabelecer censura prévia em todo o território nacional. Itaci Garbal. Mas você leu o projeto? Li, não tinha lido quando fiz o vídeo. E você também não, Itaci. Sabe por quê? Porque o deputado Orlando Silva, que é o relator do projeto, só tornou o projeto público tarde da noite da quinta-feira. Portanto, depois de você tornar público esse comentário aqui, o vídeo, se não está claro, não é um comentário a respeito do projeto. É uma defesa da necessidade de regular as redes sociais. Sim, eu preciso e quero e devo fazer também uma análise do projeto, se é uma boa regulação, uma má regulação. Essa é outra discussão. O vídeo trata de uma defesa da necessidade de regular as redes sociais. É só isso. Eu sei que você leu muitas coisas sobre o projeto e que talvez tenha entrado na sua cabeça assim, a ilusão de que você tenha aberto aquelas laudas todas e lido ali artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º, tudo mais. Não tem nenhum problema você ter tido a ilusão de que você leu um projeto que não foi tornado público. Amora 21. Oi Pedro, depois dei uma checada nas diferenças entre Pavlov e Skinner, pois condicionamento clássico é diferente de condicionamento operante. Em té. Amora, você não foi a única pessoa que me fez essa observação. E você e todas as outras pessoas que de forma gentil e forma não tão gentil, você é uma das pessoas que fez isso de forma gentil, estão absolutamente corretas. Eu misturei Pavlov com Skinner, daí dá você não ser fisiologista, você não ser médico, você mistura os capítulos da aula de biologia. Imagina, cara, eu sou um pobre coitado que fiz um pouco de exatas, fiz principalmente ciências humanas e a ignorância a respeito das ciências médicas bateu aí e eu fiz essa mistura. Perdoe, mas independentemente disso, eu citei o Pavlov e não o Skinner, eu devia ter citado o Skinner. O que as redes sociais fazem é justamente esse processo de condicionamento em que a gente é treinado repetidamente até um determinado comportamento. E isso que eu queria deixar aqui para a última conversa. Eu comecei esse vídeo falando de como eu tinha ficado irritado, né? Em geral, quando eu estou irritado por causa das... Sabe aquele cartoon? Tem um sujeito no computador tal, e a mulher ou o marido dele lá atrás num balão aparece assim: sai da internet, cara, o que você está fazendo na internet? E o cara tá ali escrevendo assim, pá, 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 pá. E a resposta dele é: não posso sair da internet, alguém está errado na internet. Quantos de nós já não sentimos essa sensação em algum momento, né? Tá online e tá com raiva. Raiva de alguém que discorda da gente, raiva num debate que está cada vez mais pessoal, que está cada vez mais virando um processo de ofensas mútuas, tudo mais. Vários desses comentários, esses comentários que eu pesquei hoje, eles são comentários que se repetem inúmeras vezes. Várias pessoas ali ironizando, se diz liberal e a favor do Estado. Está defendendo censura. Censura é inconstitucional. Não pode ter censura no Brasil. A Constituição não deixa. Nenhuma lei pode estabelecer censura. E por aí vai. O ponto aqui fundamental é o seguinte: as redes sociais, elas vivem de engajamento, vivem de a gente estar ativamente nelas, a gente está prestando atenção nelas.
E a maneira como os algoritmos de machine learning, e hoje são mais redes neurais do que machine learning, que é um degrau acima em termos de sofisticação, o que esses algoritmos fazem essencialmente é entender como nós seres humanos funcionamos. E se a gente está ativamente engajado, a gente presta mais atenção, elas faturam mais com publicidade. E a maneira de nos deixar ativamente engajados é provocar emoções intensas, entendeu? Pode ser, em alguns casos raros, encantamento. Com muita frequência é estar nesse embate em que tem os meus e tem os outros, e eu tenho raiva dos outros. Essa caixa de comentário no YouTube é isso, escarrado. Agora, não só eu sou manipulado a ter raiva, como as pessoas são manipuladas a escrever de uma determinada forma, que é um certo sarcasmo, que é um ataque à pessoa, que é uma sapiência de por onde que você vai atacar, de forma que chamar um liberal de iliberal, né? Chamar um jornalista de censor, você pega justamente o fraco das pessoas. Aquilo que as pessoas não se consideram de nenhuma forma, de forma alguma. Cara, chamam mulheres, entendeu? Das coisas mais horrorosas. Fazem montagens com mulheres a respeito das coisas mais horrorosas. Pegam pessoas trans, quer dizer, você está sempre pegando o ponto fraco das pessoas, o ponto onde você sabe que vai incomodar. Você tem várias maneiras de construir a crítica. Mas vem cá, isso aqui não é de alguma forma censura? Por que isso aqui não é censura? Por que mas vem cá, não te incomoda o fato de talvez o Estado estar tendo um pouco de poder demais aqui? Não, você não constrói dessa forma. Você constrói de uma forma que vai gerar atrito. E por quê? Porque a partir do atrito, conforme as pessoas estão emocionalmente engajadas naquilo, você primeiro junta uma turma do seu lado. Isso aí, toma um like aqui, mais. E você se sente virtuoso, você se sente um bom representante do seu grupo. Simultaneamente, você junta uma turma do outro lado para defender o outro cara, ou a outra mulher, ou a outra pessoa. E você divide nesses dois grupos, cujo objetivo, em essência, é internamente você mostrar virtude o tempo todo e externamente você atacar e derrotar o outro lado. Agora, não derrotar por argumento, mas transformar o embate num embate emocional, num embate não de argumentos, mas de bordões. Porque vejam, nenhum desses comentários tem rigorosamente nada a ver, ou a maioria deles não tem rigorosamente nada a ver com os argumentos que eu estava fazendo. Ninguém fez um argumento crítico a mim dizendo: mas as redes não têm esse poder todo. Mas as redes não manipulam emocionalmente as pessoas. Ninguém se vira e fala: mas a rede não tem controle sobre que ideias circulam e que ideias não circulam numa sociedade. A rede não tem nenhum desses poderes que você está atribuindo a ela. Você vê, eu listei uma série de argumentos. Nenhum deles foi mencionado. Nenhum deles. Quer dizer, as pessoas não ouviram o que eu falei. E a partir do momento que não ouviram o que eu falei, não contra-argumentaram. O que as pessoas fizeram foram ataques pessoais, repetindo bordões que são os bordões que gente de marketing, no lado da extrema-direita, construiu para atacar esse projeto. Gente de marketing mesmo, tá? Profissionais de marketing. Eles constroem esses argumentos porque eles sabem que são argumentos de impacto e tudo mais. Então você repete aqueles argumentos gratuitamente, simplesmente repete. Não importa se não tem nada a ver com a conversa que estava acontecendo. E isso empobrece o debate público de uma forma terrível. E isso trava as democracias porque você transforma o debate público numa guerra em que o único objetivo é não deixar sobreviventes. Mas o problema é o seguinte: além de você gerar muito calor, você não gera ideias, você não gera resultados e você bloqueia negociações. Você
impede avanços. Porque ninguém cede, a coisa trava. Não é só a democracia brasileira que está quebrada nesse sentido, a democracia americana está quebrada nesse sentido, a democracia francesa, a democracia britânica, nossa, a democracia israelense está travada, que não consegue aprovar rigorosamente nada há 10 anos. Todo mundo está parado há 10 anos. É o momento da entrada dos algoritmos na seleção, não é o momento da internet, é o momento da entrada dos algoritmos na seleção de que ideias circulam e que ideias não circulam. A gente precisa ter uma conversa inteligente, uma conversa calma a respeito do fato de que nós atribuímos a companhias privadas, um número muito pequeno delas, todas estrangeiras, o poder de definir que ideias estão circulando na sociedade. E o poder de definir que nós só vamos ter discussões acaloradas sobre aquilo que é de interesse público. O poder de essencialmente travar parlamentos, de possibilitar a eleição através dessa geração constante de animosidade de candidatos autoritários, de candidatos iliberais, de candidatos antidemocráticos, de candidatos extremistas. Isso não é natural. O Brasil nunca tinha eleito um presidente de extrema nada. Elegeu o Jair Bolsonaro. Os americanos elegeram Donald Trump. Meu Deus do céu, será que isso já não é suficiente para perceber que não está normal? Não é normal eleger um cara como Jair Bolsonaro. Não é. E esse risco não desapareceu. Nós temos um problema fincado na sociedade. Não é um problema trivial de resolver, mas é um problema que nós precisamos resolver. Gente, o projeto não é dos melhores não, tá? Também não é dos piores. Mas essa é uma conversa para outro dia. Até segunda-feira. Oiê, ainda não me conhece? Eu sou Bruna Bufara e odeio o cardápio QR Code. Pois é, a inutilidade dessa tecnologia é o assunto da curadoria meio maravilhosa dessa sexta-feira. Vem ver, vai que você muda de ideia.